humildes, dos simples, dos de coração puro, eu ensino. E quando vem os irreverentes, os hipócritas, os agressores, o leão substitui o cordeiro. Então, esta é a cabeça do centro. Agora, aqui a bola do mundo, com a divisão do Equador, etc. E a cruz, na qual foi crucificado, simbolizando isto, e a estrela de Davi, para mostrar que eu sou o mesmo judeu crucificado. E que nesta encarnação também sou judeu, circuncidado, só que ensino as leis de meu pai, independentemente de outros segmentos da sociedade terrenal. Então, está aí o cetro eclesiástico. Está lá no Apocalipse escrito que quando chegar a hora, o Filho do Homem regerá a terra com o cetro de Deus. Então ele mandou que fizessem esse cetro. Inclusive, quem desenhou esse cetro? Ele foi um servente de pedreiro. Veja bem, Deus inspirou ele. Olha como está bonito. É assim como a minha coroa. O professor... Bem, Henri, na Bíblia está escrito a declaração de Jesus que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Isto também é hoje pregado a INRI? É uma missão de INRI? É a mesma coisa, e mais uma vez isso aí prova que eu não era Deus. Veja bem, olha só, eu dizendo com as minhas palavras que eu não sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ninguém vê ao meu Pai senão por mim. Aí está a prova mais uma vez para contradizer os que dizem que Jesus era Deus. Eu era apenas o servo de Deus e sou apenas o servo de Deus. E continua a mesma coisa. Vocês podem ter qualquer religião. Podem rodar, mas depois no final tem que chegar na reta final. Assim como você pode escolher, digamos, para responder a sua pergunta, ir daqui, digamos, ao Rio de Janeiro, de avião, pelo mar, de bicicleta, a pé, de automóvel, como você escolher. E também pode escolher não ir direto. Pode passar por Campo Grande, e depois por Goiás e Brasília, para depois chegar ao Rio de Janeiro, uma comparação. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, assim também as religiões. São as religiões. Um dia todos terão que chegar a mim, eu não tenho pressa. A pressa é de cada um. E outra coisa que eu quero salientar, que não pode ninguém ficar bravo, zangado, porque alguém, sempre digo isso aos meus discípulos, porque alguém não vê que eu sou quem eu sou. Não. Só saberá quem eu sou aqueles a quem meu Pai revela. Então eu tenho carinho, amor, por todos aqueles que não vê que eu sou também. Na luz do meu Pai que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Então eu não tenho, como eu quero deixar claro, nada contra aqueles que não podem ver, ao contrário. Eu oro ao meu Pai para que os inspire, que se é por causa de muitos pecados, que Ele seja misericordioso e lhes conceda o dom, a graça de ver que Ele me reenviou a este mundo. Então é isso que eu queria explicar. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, Henri Cristo, que é o seguinte: o senhor que fala muito em reencarnação, né? Nesses períodos, vamos dizer, entre Jesus Cristo e Henri Cristo, onde é que o senhor ficou? Interessante essa pergunta, inteligentíssima, tá? Que aliás, porque vai ajudar muitas pessoas a compreender. Este período de 2000 anos aqui na Terra, é aí que entram os equipos de alguns cientistas e até de alguns que se dizem religiosos. Esse tempo aqui de 2000 anos aqui na Terra, não faz nem um segundo que eu fui crucificado. Na eternidade o tempo não conta. Entenderam? Não conta. Por isso que eu sempre digo que eu vivo num lugar muito melhor que aqui. Aqui eu estou só de passar. Eu conheço um lugar onde eu vivo muito bem melhor, porque lá não tem calendário, não tem necessidade fisiológica, não precisa comer, não tem sequer ar para respirar, não precisa de ar. Nós não estamos nunca lá de carne e osso. Estou em espírito. Eu fui para o Pai em espírito. E, inclusive, é muito interessante salientar, já que você me fez a pergunta tão apropriada, que os que dizem que eu fui de carne e osso para o céu, descem a ladeira da esquizofrenia pelo seguinte. Primeiro, que Deus não é incoerente. Ele diz que tu és pó, do pó foste tomado, ao pó retornarás. O filho dele sempre tem que voltar a ser pó, o corpo. Segundo, que para subir ao céu de carne e osso, teria que ter um meio de transporte, ou como for, mas que lá não tem ar para respirar, e a temperatura cientificamente provada 270
3 graus Celsius negativos, o que equivale, para melhor compreenderem, 10 vezes do frio de um congelador. Eu estaria lá no céu agora, para encerrar o assunto, estava lá no céu até agora, congelado, peladão, nu, porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados, conforme relata as escrituras. Então eu voltaria de lá peladão, congelado, digamos que eu voltasse então peladão, congelado, chegava aqui, as autoridades iam me prender por atentar ao pudor. Isso já é ironizando que eu falo isso, porque eu acho tão absurdo essa afirmação e que eles encasquetam na cabeça das crianças desde pequeno, que eu fui para o céu de carne e osso, igual, só porque Osíris, entre aspas, foi de carne e osso para o céu. Sabe, porque Osíris, o deus Osíris, foi para o céu de carne e osso. E daí, então, quer dizer, entre aspas, né, porque nem existia, é mitologia. Então agora, por isso que diz, Jesus Cristo também tinha que ligar no céu. E nos tempos da Inquisição, ai de ti, se tu falasse uma palavrinha contra isso, já ias queimar na fogueira. Entende? Então, quer dizer, eu estou aqui, eu sei que eu desagrado muitas. Eu tenho amizade com cientistas, juristas, de todas as classes sociais. E também com favelados. Tá? Então, para mim, o que vale é o que vai dentro da cabeça de cada um e o coração. Então, eu quero lhes dizer o seguinte, que eu sei que muita gente fica muito revoltada quando eu faço essas afirmações. Mas então, por favor, venham aqui e me provem que eu estou errado. Eu posso provar, eu me reúno com cientistas, eu tenho amigo até ateu. Tenho um amigo ateu em São Paulo, presidente da Associação dos Ateus de lá, que é meu amigo, confessado publicamente. Porque ele viu que eu sou racional, que eu ensino tudo dentro da lei, que tudo está coerente com a ciência. Então ele é meu amigo, ele não crê que eu sou Cristo, mas viu que eu tenho conhecimento e que o que eu falo tem sentido. O nome dele é Sotomayor. Ele é conhecidíssimo em São Paulo. E ele já fez até depoimento, ele viu que eu deveras. Então eu tenho amizade com qualquer pessoa. Agora eu sei, qualquer pessoa que tenha a cabeça livre, qualquer honesto intelectualmente. Agora eu não posso ser hipócrita e abrir meu coração, dar minha amizade pessoal para alguém que vive na mentira. Aí é óbvio que daí a minha situação é bem diferente. Eu desmascarei Oscar Gonçalves Quevedo na Faculdade de Filosofia de La Paz, em 78, na TV Iguaçu de Curitiba, há uns 3, 4 anos atrás, no SBT de São Paulo, no Ratinho, e depois, por último, na Rede TV. Ele até também sumiu, nunca mais vi ele. Porque ele se dizia parapsicólogo, se dizia padre, e eu fiz ele confessar publicamente em São Paulo que ele não é filiado à Associação Internacional de Parapsicologia, mesmo que você dizer que é médico, não ser ligado à ordem dos médicos aqui no Brasil. Eu fiz ele confessar também que ele não é padre, porque eu mostrei na Bíblia, onde está escrito em Mateus 23, versículo 9, que quando me chamava Jesus, eu disse, a ninguém chameis pai sobre a terra, nesse sentido espiritual, porque um só é o vosso pai, o que está no céu. E padre, na tradução do italiano e do espanhol, quer dizer pai. Então, logo, é um título falso. Eu disse isso publicamente, ele não pode contestar. É óbvio que eu não queria ter que fazer tudo isso. Mas ou eu fazia isso tudo, ou ele continuava mentindo, enganando o meu povo e vendendo diplomas. Que ele é um vendedor de diploma, um ilusionista. Isso eu disse lá em São Paulo, em Curitiba, e em La Paz, na Faculdade de Filosofia de La Paz. Quer dizer, eu quero deixar claro que eu, inclusive, continuo dizendo, na luz do meu pai que em mim, inclusive, o amo também. Só que eu não gosto de ver alguém enganando o meu povo, usando meu nome, dizendo, o sangue de Jesus tem poder, e correndo meu nome. Isso eu não me sinto bem, desconfortável para mim. Uma última pergunta, que já estamos em cima da hora. Vocês têm algum cerimonial, algum tipo de culto? Como é que é? Vocês rezam? Como é que é? Tá, logo, vou te responder essa pergunta, já que está em cima da hora, mas só que eu queria lembrar de uma coisa. Que em Brasília, já respondo, por favor, não me deixe cobrar essa pergunta, mas é que agora que eu tenho que falar, porque para aqueles que dizem que eu sou louco, que seja, tem um psicólogo especialista em psicodiagnose, Enrico Zio, o nome dele, que está concluindo a escritura de um livro com mais de 300 páginas. Eu aceitei me submeter ao exame de Rorschach com ele, depois de mais de um ano de encontros 2 vezes por semana. E o nome do livro será Louco, Farsante ou Messias, escrito por um psicodiagnóstico, psicólogo, especialista em psicodiagnose, né? E que oportunamente terá a oportunidade de estudar. E até agora nunca escreveram um livro tão completo
com um estudo científico tão profundo como ele fez sobre mim. Eu tive